que faz os raios e os trovões acontecerem? O que faz os raios e trovões acontecerem é a separação de cargas elétricas pelo vento. Quando tá lá em cima, na nuvem, é uma temperatura muito baixa, é bem gelado. Isso acaba fazendo com que a água vire mini cristais de gelo, bem pequenininhos. À medida que o vento vai soprando, ele acaba separando cargas positivas de cargas negativas. E praticamente qualquer descarga é uma diferença entre positivo e negativo. Quando você fala assim, o negativo flui para o positivo, por isso que as baterias têm dois polos. Certo. Daí o vento vai separando essas cargas e vai criando essa região, uma região muito negativa e outra região muito positiva. Quando a tensão delas, que falam é tensão, né? Os volts acabam se acumulando o suficiente, essas cargas elas tendem ao equilíbrio. No universo tudo tende ao equilíbrio. Então você tem muitas cargas positivas num lugar e muitas cargas negativas. Segundo as leis de termodinâmica, as duas querem ficar iguais em todo lugar. Daí quando cresce essa tensão suficiente, elas trocam de lugar. O negativo flui para o positivo e dá o que você chama de raio. Uau. Nós temos uma pergunta aqui, o povo fala. As meninas vão lá pra rua e o pessoal faz pergunta pro convidado que vem aqui, de acordo com o seu tema. Vamos Uhum. ver a primeira? Vamos? Solta aí, galera. Oi, Ângelo. Oi, Murilo. Estou aqui com o Gustavo e ele tem uma curiosidade para tirar com vocês. O que aconteceria se dois buracos negros colidissem? Gosta muito de astronomia, né, cara? E tem coisa mais interessante? Agora vamos lá. O que aconteceria se dois buracos negros se coligissem? Já aconteceu e a gente já detectou. Colisão de dois buracos negros que inclusive provou uma teoria de Einstein que ele fez há mais de 50 anos atrás, que é das ondas gravitacionais. Mas o que que acontece? Os dois se fundem. É como se fosse duas gotinhas de água. Você aproxima elas, elas se fundem em uma maior. Só que esse evento é tão extremo, mas tão extremo, que à medida que eles vão se aproximando, eles vão orbitando. Eles começam a girar um em torno do outro. Numa velocidade enorme. Sim, e isso faz no espaço o equivalente a você ficar mexendo tua mão na água, as ondinhas. E essas ondas de gravidade vão se propagando pelo universo. E a gente conseguiu detectar elas, se eu não me engano, lá por 2017, mais ou menos. Eu não me lembro, mas pesquisem aí. Detecção de ondas gravitacionais. Detecção de ondas gravitacionais. Foi da colisão de dois buracos negros. E agora, outra coisa muito louca. Esses buracos negros, no dia que a gente detectou as ondas dele, na verdade a colisão tinha acontecido 100 mil anos atrás. Porque eles estão a 100 mil anos-luz de distância. Então a gente só viu o que aconteceu 100 mil anos depois. É louco pensar que quando você olha pro céu, você tá vendo milhares ou milhões de anos no passado. E o que deixa louco é que em algum lugar do universo as pessoas podem estar vendo agora a extinção dos dinossauros. Exatamente. Se você tivesse num planeta, se você se teleportasse, vamos já quebrar a lei da física. Se você se teleportasse agora para um planeta a 66 milhões de anos-luz e tivesse o telescópio mais pica do universo e pudesse dar um zoom até o chão da Terra, você veria dinossauros. Porque a luz que saiu na época dos dinossauros está chegando agora lá. Impressionante. Temos uma pergunta aqui. Murilo, o Sol pode desaparecer de vez? A Viviane Rodrigues perguntou para nós. Desaparecer de vez, não. Agora, morrer o Sol vai. Em 5 bilhões de anos. Então dá pra ficar tranquilinho. Não precisam comprar protetor solar. Até porque tá meio frio, né? Agora, o Sol, ele, assim como qualquer outra estrela, vai chegar ao fim da sua vida. O Sol, ele se mantém através de um processo chamado de fusão nuclear, que é quando no núcleo dele, átomos de hidrogênio se fundem em átomos de hélio. Isso gera uma pressão no núcleo que deixa a estrela estável, balanceadinha. Só que quando acaba esse combustível, a estrela começa a colapsar e novos elementos vão sendo formados. Inclusive, todos os elementos do universo que compõem isso, que compõem esse celular, que compõem o meu corpo, tudo um dia foi formado no núcleo de uma estrela. Todos. É assim que se forma novos elementos. Ou colisões de estrela, é assim. Toda a matéria que você vê no universo, matéria complexa, né, do tipo átomo de carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, urânio, tudo isso aí estava dentro de uma estrela.
Só que a estrela vai implodindo. Ela começa a meio que se comprimir, porque a gravidade tá fazendo, Sensacional. tá fazendo isso. Novos elementos vão sendo formados e a estrela fica tentando se equilibrar, até chegar no elemento ferro. O ferro já não libera mais energia, ele só consome. Então a estrela começa a implodir, a densidade dela aumenta tanto, que pode acontecer algumas coisas. Ou a estrela simplesmente ejeta as camadas exteriores, como o nosso Sol vai fazer, e vai sobrar só o núcleo, uma anã branca, que é só um núcleozinho. Mais da metade da massa do Sol, só que menor do que a Terra. Ou seja, é uma coisa extremamente densa. Ou ela pode implodir com tanta violência e dar o efeito rebote, como se fosse uma termobárica, e gerar uma supernova, que é um dos eventos mais extremos que acontecem no universo. E isso pode gerar outro tipo de estrela, que é a estrela de nêutrons. É onde os átomos começam a meio que se dissolver uns com os outros. Daí você só sobra nêutrons, que é estrela de nêutrons. Ou, se for mais extremo ainda, buraco negro. Uau. Bura- Cara, o universo, ele é infinito ou ele não é infinito? Não dá pra saber. A gente só sabe do universo observável, que é onde a luz deu tempo de chegar até nós. Mas, no momento, a gente tá que nem... Quem mesmo? A gente tá que nem Alexandre o Grande, na hora que chegou na costa da Índia, por exemplo. Olhou aquele oceano lá e não sabia se tinha outra coisa. Achou que o mundo acabava ali. A gente não sabe. Pode ser que o universo acabe, seja finito, acabe em algum ponto. Ou pode ser que nunca acabe. A questão é que a gente não tem como verificar. Na verdade, vai demorar décadas e décadas para a gente ir descobrindo, porque provavelmente vai, outros planetas e outras coisas, né? Exato. E também descobrir mais sobre como o nosso próprio universo funciona. É que nem eu fico, pô, beleza, teve o Big Bang. Mas antes do Big Bang. Boa pergunta. Se eu tiver resposta sobre isso, eu ganho todos os prêmios Nobel possível. Cara, falando um pouquinho de você, quando que você decidiu falar e criar conteúdo nas redes sociais? Cara? Sempre tive esse sonho de criar conteúdo nas redes sociais. Eu sempre fui uma criança que queria ser youtuber. Ou youtuber de Minecraft, eu queria fazer. Na verdade, eu queria ter uma carreira na internet. E eu comecei com vários tipos de conteúdo. Já quis até ser comediante, pra você ter uma ideia. Mas de brincadeira ou com piadas? É, tipo piadas. Eu não gostava muito daqueles vídeos de trollagem. Era tipo só videozinho pra fazer rir mesmo. Enfim. E daí, quando eu comecei no TikTok, na época que o TikTok começou a ficar um pouco popular, não tanto na época das dancinhas, porque eu não gostava daquilo, eu comecei a gravar vídeos e tal, também de comédia e tal, até que eu só respondi uma pergunta aleatória de ciências, deu um pouquinho certo, eu respondi outra, porque eu pensei, se comédia não tá dando certo, eu vou ir pra segunda coisa que eu mais gosto, que era ciência. Então comecei a falar tudo na lata. E daí meu perfil foi crescendo e eu tô aqui. Já teve alguma pergunta que fizeram pra você e que você se sentiu desconfortável porque não sabia responder? Sim, tipo, se sentir desconfortável assim acontece toda hora, até porque cada caixinha daquelas lá que eu coloco no Instagram é 700 perguntas, eu tenho que ler tudo. Mas, sim, toda hora aparecem perguntas que eu não consigo responder, eu não sou onisciente. Eu respondo o que eu já sei ou que eu tenho uma boa noção do que eu vou falar. Agora, sim, aparece coisas que eu não sei, mas geralmente eu fico com esse negócio gravado na cabeça e eu tento aprender. Às vezes é rápido, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre tô indo lá. Teve uma. Lazarento. Por que você fez isso comigo? Um cara falou assim, ó, opa, eu tô fazendo uma prova aqui de engenharia elétrica, me explica a segunda lei de Ohm, que é de eletrônica. Me explica a segunda lei de Ohm. A, se- Tô brincando. a segunda lei de Ohm. Ai, ai. E daí, beleza, eu já tinha feito um curso de eletrotécnica e tal, eu sabia mais ou menos. Só que daí eu falei assim, pô, eu não vou explicar a sua fórmula pra ele, eu vou fazer um cálculo aqui pra mostrar com exemplo e tal. Meu Deus do céu, eu tinha me esquecido como é que fazia as conversões e tal, como é que fazia aquele estilo adequação, eu fiquei 5 horas fazendo.
Quando eu finalmente consegui, eu gravei um vídeo de 2 minutos, expliquei, e daí falei, pronto, tá pago. É porque Cara, enquanto eu não tiro aquilo da cabeça, eu não fico bem. ó, eu tenho uma coisa aqui pra galera que estão assistindo a gente. O cara nada mais, nada menos foi investigado pelo FBI. Eu queria que ele explicasse isso daqui pra gente. Por que que o FBI te investigou, cara? Muita coisa, cara. Na verdade, até hoje eu não sei se realmente era. Eu já tive diversas propostas e coisa suspeita. Porque na época que eu comecei a falar, eu fazia piada com até mesmo coisa ilegal. Obviamente, eu não ensinava a fazer nada. Tipo, o cara me perguntou como é que fazia ricina, que é o veneninho de Breaking Bad, da Mamona e tal. E eu só fiz, tipo, falei, não vou ensinar você a fazer, tipo, porque a ricina faz isso, isso e tal. Só que teve um pequeno probleminha naquilo. Esse vídeo pegou 2 bilhões de visualizações. Conhece o Google Trends? Sim. Aquele que você vê o volume de pesquisas? Se tu tacar lá, ricina, vai ter 3 picos. Um quando o Breaking Bad lançou e outros 2 foi quando eu postei meu vídeo. Uau. Meu, as pesquisas por ricina no Google explodiram num nível, tipo, de 0 para 100%. Foi insano. E depois disso, comecei a receber proposta, comecei a receber e-mail, tentativa de acesso na minha conta, um monte de coisa estranha. Fiz uma baita de uma investigação, descobri que um e-mail que ficava tentando me pagar pra eu ensinar tinha algum vínculo com o servidor lá que também era utilizado pela FBI. Daí eu fui investigar mais ainda, descobri que já tentaram matar no passado 6 vezes o Donald Trump com ricina, e os Estados Unidos levam essas coisas extremamente a sério. Então eu pensei, porra, será que é mesmo? Tanto que no vídeo eu falei assim, ó, eu não sei o que que é, mas não descarto. E aí, parou por aí? Você percebeu que parou a investigação? Você teve que se retratar, fazer alguma Não, eu não coisa? tive que me retratar, até porque tecnicamente eu não tava fazendo nada errado. Eu me lascaria se eu Você ensinasse. recebe propostas, assim, inconsequentes de pessoas querendo que não, eu te pago se você me ensinar isso, Sim, eu te toda hora, pago. toda hora. É sério, cara? Aham, os caras querendo me pagar pra ensinar a fazer veneno, ensinar a fazer bomba, ensinar, por exemplo, a fazer certas drogas. As esposas vingativas querendo veneno pra matar os maridos? Sim, agora a coisa que mais me pega é gente querendo receita ou mistura de medicamentos pra si mesmo. Às vezes a pessoa tá passando por uma fase e tal e quer terminar com tudo, sabe, né? Caramba, E cara. daí a pessoa pede, quais medicamento eu misturo e tal, não, eu te pago, ninguém vai ficar sabendo. Não, não, por mais que eu pudesse, eu já não posso, mas por mais que eu pudesse, eu nunca faria isso. Eu não poderia dormir sabendo que eu teria a mão nisso É, aí. não, pelo amor de Deus.